Queria convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 16. A gente vai dar sequência à série Segundo o Coração de Deus, quarto episódio hoje. O nosso tema hoje é Enraizados. 1 Samuel 16, do verso 1 ao 7, vai dizer bem assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? O contexto desse texto, todo mundo sabe mais ou menos. Saul, ele é escolhido como rei. Israel clama tanto por um rei que Deus indica Samuel para ungir Saul. Saul se torna o rei, começa reinando muito bem, até que Saul começa a fazer coisas que não agradam tanto a Deus. A gente pode destacar dois grandes erros aí de Saul. O primeiro deles foi, ele tinha que oferecer um sacrifício, mas na verdade quem oferecia o sacrifício era Samuel. E aí Saul está esperando por Samuel para oferecer aqueles sacrifícios, e aí Saul pensa: cara, Samuel está demorando bastante, eu acho que Samuel não vem mais, então deixa que eu mesmo vou sacrificar aqui. E aí Samuel chega lá e dá uma advertência a Saul e fala: você sabia das regras, cara? Por que você fez isso? E é engraçado porque Saul, ele comete esse tipo de erro, mas a gente já está no quarto episódio da série Segundo o Coração de Deus, e a gente já falou sobre Davi muito, e a gente sabe dos erros que Davi cometeu. E a gente pode comparar assim os erros de Saul e de Davi e falar: pô, mas você quer comparar queimar os sacrifícios por ele mesmo com, sei lá, pegar a mulher do cara, depois matar outro? E aí? Que peso é esse? Que balança é essa que se coloca no jogo? Mas como aqui já foi falado também, a grande diferença entre Saul e Davi não é simplesmente o fato de um cometer erro e o outro não cometer, ou do erro de um ser mais grave que o do outro. Esse não é um problema. O problema é como o coração deles se mostra depois do erro que eles cometem. Saul é a pessoa que se preocupa com a reputação. Davi é alguém que está preocupado com o coração, com o relacionamento dele com o Espírito Santo. Mas sabe, lendo esse texto mais uma vez, algo me chama muito a atenção, sabe? Saul é rejeitado por Deus, e aí Deus fala: Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque eu vou indicar outra pessoa para você ungir como rei. Vai ser um dos filhos de Jessé. Ele não fala de imediato que é Davi. E aí Samuel chega na casa de Jessé, Eliabe é apresentado, e Samuel, naquele momento, ele tem a percepção, ele tem a certeza que Eliabe é o homem escolhido por Deus. A gente sabe da história, a gente sabe que não é Eliabe o homem escolhido por Deus. Mas uma pergunta que eu me fiz: será que naquela época, em Israel,
existia alguém que conhecia mais as vontades de Deus do que o profeta Samuel? Será que alguém tinha mais intimidade com Deus diante de todo o povo do que Samuel? E sabe o que acontece? Samuel erra na avaliação dele, cara. Samuel olha para Eliabe e fala: certamente é esse aí que Deus escolheu. Esse aí tem todo o padrão de rei, cara. Olha o tamanho dele, olha a postura, olha a forma com a qual ele se porta. Esse aí é o rei. Samuel erra na percepção dele, cara. E se Samuel, esse cara que a gente sabe que tinha uma intimidade absurda com Deus, que era o homem o qual Deus falava com ele e ele ia lá e fazia, se ele erra na percepção, que dirá eu e você? Que dirá eu e você todas as vezes em que a gente toma decisões ou que a gente escolhe coisas baseado simplesmente naquilo que a gente acha, ou baseado nos padrões que a gente tem? Por vezes a gente toma decisões que parecem certas, mas elas são muito erradas. E sabe por quê? Porque a gente toma essas decisões baseadas simplesmente no que nós achamos, não no que Deus acha daquilo. Mas graças a Deus, quando Samuel tem essa percepção, Deus fala para ele: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê, cara. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E sabe, é um pouco sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Porque de um lado a gente tem avaliações por aparência e do outro lado a gente tem avaliações pelo coração, sabe? E eu não estou querendo ir contra a ideia de você buscar uma boa aparência ou você buscar se apresentar bem, sabe? Recentemente, por exemplo, eu troquei de emprego e eu me lembro que no final de semana antes de eu trocar de emprego, eu chamei minha esposa e eu falei: amor, vamos no shopping porque eu preciso comprar umas roupas, cara. No outro emprego eu já estou lá há muito tempo e eu nem vejo que roupa que eu pego para me vestir, o pessoal já me conhece, e enfim, só que eu vou chegar num lugar novo, cara. Se eu me apresentar do jeito que eu estou me apresentando do outro lugar, eu acho que a primeira impressão deles não vai ser legal, não. Então é normal a gente ter essa preocupação, sabe? Nós temos essa preocupação muitas vezes, normalmente quando a gente posta uma foto nas redes sociais, ou quando a gente, sei lá, vai pegar uma 3x4 para fazer uma carteirinha, a gente sempre se preocupa com a nossa aparência, porque a nossa aparência é basicamente a primeira coisa que as pessoas vão ver, e a gente sabe que elas vão julgar por isso. Mas, diante das pessoas, isso pode até funcionar, mas diante de Deus, será que faz diferença a gente colocar uma roupa ou outra? Será que faz diferença a gente se apresentar de uma forma ou de outra? Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus, ele vê o coração. E enquanto eu estava escrevendo essa palavra, cara, eu comecei a me perguntar, sabe? No que eu gasto mais tempo na minha vida? Será que eu gasto mais tempo na minha vida me preocupando com o que as pessoas vão pensar de mim? Ou será que eu passo mais tempo da minha vida me perguntando o que Deus vai pensar disso? E quando eu me fiz essa pergunta, infelizmente eu descobri que eu tenho gastado muito mais tempo me preocupando como minhas ações vão soar para as pessoas e não para Deus. Então essa palavra hoje não é simplesmente uma palavra minha para vocês, mas é antes de tudo uma palavra para mim mesmo, cara, porque uma rota precisa ser corrigida. E sabe, como eu disse para vocês, o tema de hoje da palavra é enraizados, e eu vou chamar esse principal tema de uma cultura de raízes profundas. Mas antes de falar um pouco de cultura de raízes profundas, eu queria falar um pouco do oposto disso, cara, que é algo muito natural na nossa sociedade hoje, que é o que chamam e que eu chamei aqui de cultura do fake, sabe? Hoje em dia está muito normal na nossa sociedade a cultura do fake. A gente tem diversas expressões, a gente tem, por exemplo, fake news, quando te apresentam uma notícia que não é verdade, mas elas querem te fazer acreditar que aquilo é uma verdade. Então a gente chama aquilo de fake news.
A gente tem, por exemplo, agora o tal do fake netting, né? Quando alguém toma anabolizantes ou alguma coisa para aparentar o corpo melhor. Inclusive, diversas vezes eu sou questionado, as pessoas perguntam: Wallace, você toma um suco? Não, é natural, gente. E eu acabei de ganhar da minha esposa o lanche de mais tarde, porque eu apostei que vocês ririam nessa parte. E a verdade é que na nossa cultura hoje, o fake é pop, sabe? É normal as pessoas aceitarem o fake como algo que pode ser apresentado. Eu me lembro de pelo menos 2 histórias que representam muito bem a cultura do fake. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2012 houve uma comoção nacional, sabe? Por uma mulher que se dizia grávida de quadrigêmeos. E sabe, essa mulher foi em muitos programas de televisão, ela esteve em muitos lugares e ganhou o quarto do bebê, ganhou fraldas, ganhou repercussão, até que descobriram que o ultrassom dela não era verdadeiro e que tudo aquilo era uma mentira, né? E aquilo ficou muito marcado, mas é engraçado porque durante um certo momento, aquela mulher, ela ficou em evidência, cara. Talvez ela conseguiu tudo o que ela queria, que era, sei lá, as pessoas estarem vendo ela na televisão, as pessoas estarem se preocupando com ela, enfim, ela ganhar seguidores nas redes sociais dela. Ela conseguiu todas essas coisas, mas isso durou apenas um certo momento. Eu lembro de outra história, isso virou até série da Netflix, né? A história do golpista do Tinder, alguém que se apresentava como alguém muito rico e saía com mulheres muito ricas e carentes, e ele usava o dinheiro das mulheres que ele já tinha ficado com as mulheres novas, até que, enfim, toda a farsa foi descoberta, sabe? E o que eu percebo é que o fake ele pode funcionar por um momento, sabe? As pessoas que buscam por, sei lá, por engajamento, por serem conhecidas, as pessoas que buscam, sei lá, crescer um número nas redes sociais, ou, sei lá, serem mais amadas, mais queridas para as pessoas em volta, talvez uma história mal contada, talvez uma mexidinha aqui e outra ali, isso dá a elas o que elas querem, sabe? Só que a gente precisa entender que o fake ele traz benefícios apenas temporários, sabe? Jesus vai nos questionar do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E Asaf, no Salmo 73, ele conta uma história que para mim é muito interessante, sabe? Durante o Salmo 73, ele começa o Salmo questionando a Deus coisas do tipo: Deus, como é que as coisas funcionam afinal, cara? Eu estou tentando aqui viver os teus princípios, fazer as coisas certas, e parece que as coisas são tão difíceis para mim, sabe? Parece que eu não avanço, parece que eu não cresço. Enquanto isso, olha lá o ímpio. O ímpio parece que ele tipo assim, é extremamente próspero, parece que nada toca ele, parece que tudo que ele faz prospera. Como assim? Não deveria ser o inverso? Mas eu acho muito interessante a construção do Salmo, sabe? A maioria dos salmos, eles começam com um lamento e com um questionamento, e eles terminam com um louvor a Deus. E a forma com a qual esse salmo termina é de Asaf se dando conta do seguinte: mas cara, a verdade é que esses ímpios, eles parecem na verdade estarem sempre em caminhos escorregadios, sabe? E de repente eles já não existem mais, eles simplesmente caem, desaparecem. Então, o ímpio, ele pode até prosperar por um momento, ele pode até aparentar que é melhor durante um momento, mas isso tem prazo de validade, sabe? E se nós vamos falar sobre aparência e coração, se nós vamos falar sobre o que é fake, o que é verdadeiro, a gente precisa entender uma coisa: o fake ele é temporário, mas o que é verdadeiro é eterno, sabe? E como eu falei, o objetivo não é tratar dessa cultura do fake. A gente está só mostrando o que é errado para agora entrar naquilo que a gente deseja, sabe? Que é uma cultura de raízes profundas. Se por um lado a gente tem algo momentâneo, do outro lado a gente tem algo que vai durar para sempre, e se de um lado a gente tem aparência, do outro lado a gente tem essência, sabe?
E é interessante que a gente vai ver Davi no Salmo 1, ele falando que bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem segue o conselho do ímpio. Este será como árvore frondosa, plantada junto a ribeiros d'água e dará fruto no tempo certo, sabe? E Jesus, ele também vai contar uma história no final do Sermão do Monte, que ele diz que o homem que escuta as suas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, sopraram-se as chuvas e deu sobre aquela casa e ela manteve-se firme, porque ela estava firme na rocha, sabe? E a gente precisa entender que a cultura de alguém temente a Deus, a cultura de alguém que ama Jesus é uma cultura de fundações profundas, de raízes profundas, sabe? E sabe, é interessante porque muitos de vocês sabem que eu sou engenheiro civil, então eu sempre quando falo sobre isso, eu falo sobre fundações, mas isso é um pouco chover no molhado aqui. A gente já fala muito sobre isso, da importância de você cavar cada vez mais fundo, de você construir os seus alicerces, para que isso possa sustentar algo que você vai construir, sabe? Mas, pensando na palavra de hoje, eu me dei conta de duas situações que eu ainda não tinha me dado conta, que relacionam isso ao Evangelho, sabe? A primeira delas é que eu não sei quantos de vocês sabem, mas o ideal é que todas as vezes que você vai construir num terreno novo, antes de você fazer qualquer construção ali, você faça um ensaio chamado ensaio de sondagem. Para que serve esse ensaio de sondagem? Esse ensaio de sondagem serve nada mais, nada menos do que você conhecer o solo sobre o qual você vai construir. Então você vai conhecer as camadas de solo ali, as profundidades dessa camada, aonde tem um solo resistente, aonde tem rocha, e isso vai subsidiar o seu projeto de fundações, para você construir ali de acordo com o que você deseja, sabe? E aí, esse teste de sondagem, ele não é muito caro, sabe? Ele, em perspectiva da construção de uma obra, ele está ali entre 1%, às vezes até menos, chegando no máximo a 2% do custo total da obra. Mas sabe o que é o mais surpreendente? A grande parte das pessoas não realizam um teste de sondagem. Sabe por quê? Porque elas acham que é um custo elevado, que elas não precisam ter, e elas preferem perguntar para o seu vizinho, e falar bem assim: vizinho, sua fundação aqui, você construiu com quantos metros? 4 metros, deu ok? Então vou fazer a minha com 4. Como foi com 3 metros, então vou fazer a minha com 3. E isso, por vezes, funciona, que você tem solos parecidos, um ao lado do outro, mas por vezes não funciona, porque não necessariamente um solo que está aqui é exatamente igual ao que está aqui, e aqui pode ter um buraco profundo que vai fazer ruir toda a sua construção, sabe? E por que eu estou falando tudo isso, cara? Porque a gente gosta muito de fórmulas, sabe? Muito de padrões. E a gente, às vezes, ao invés de nos sondar, a gente prefere descobrir o que dá certo para o outro, cara. A Bíblia nos ensina: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e conduz-me pelo caminho da tua justiça. Mas por vezes, cara, a gente vê que a pessoa do nosso lado, ela está vivendo uma vida em que ela jejua 1 ou 2 vezes na semana, ela ora todos os dias por 1 hora, lê 4 capítulos da Bíblia, e essa pessoa está prosperando, e você fala bem assim: cara, é só eu fazer igual a essa pessoa que eu vou ter resultados iguais. E aí você começa a simplesmente copiar padrões, mas apesar da Bíblia, em alguns momentos, assim como Paulo falar, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo, as pessoas, elas não são iguais, sabe? Elas não saem de um mesmo lugar, elas não têm um coração exatamente igual. E a Bíblia não nos ensina a copiar o que funciona para o outro. Ela nos ensina a sondar o nosso coração. Isso não acontece simplesmente na nossa vida espiritual, sabe? E quando, sei lá, você quer emagrecer, é muito mais normal você perguntar para alguém que emagreceu o que ela fez, do que você fazer os seus exames, ir no nutricionista e ver o que você precisa. Novamente, a gente querendo copiar o que funciona para o outro, sabe?
Mas Deus não está distante, cara. Ele não é alguém inacessível. Muito pelo contrário. O Espírito Santo faz habitação em nós. Então o que custa, ao invés de nós perguntarmos o que funciona para o outro, nós perguntarmos para o Espírito Santo: Senhor, sonda-me e conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau. E é engraçado porque quem está falando isso para vocês é alguém que busca padrões em tudo, sabe? E talvez isso seja o que mais minha esposa odeia em mim. Essa busca por padrões em basicamente tudo. Esses dias a gente estava num chá revelação de um casal de amigos nossos. E aí o chá revelação era um jogo da velha. E aí tiraram lá as 5 primeiras coisas. E aí eu vi um padrão ali. E aí eu comecei empolgado, eu falei: claramente vai ser um homem. É um homem. E comecei a gritar. E as pessoas não faziam ideia, sabe? E eu estava empolgado porque eu tinha visto um padrão. E no final das contas era um homem mesmo. Só que tipo assim, minha esposa ficou indignada porque eu tirei todo o prazer daquele momento dela, entende? E normalmente os padrões dão certo, mas às vezes os padrões dão errado também. Hoje, por exemplo, eu fiz uma conta na minha cabeça. Eu falei, 66% das vezes que o pastor ministra um casamento no dia do culto, ele não chega para a hora da palavra. Então, muito mais provável ele não chegar hoje. Mas ele está aqui. Então, mas a verdade é que a vida com Deus, obviamente, ela tem os seus princípios, ela tem os seus padrões, mas ela também tem aquilo que é personalizado, sabe? E se nós vamos querer construir uma cultura de raízes profundas, a gente precisa aprender a sondar o nosso coração, sabe? A gente precisa aprender a olhar para dentro de nós e falar: Espírito Santo, o que eu preciso? Não é o que funciona para o outro, é: Espírito Santo, o que você espera de mim? Amém? Outra coisa muito interessante que eu notei foi o seguinte: eu confesso para vocês que essa semana eu dei uma gulgada lá e eu pesquisei bem assim, a maior árvore do mundo, porque eu estava esperando dar esse exemplo e eu tinha certeza, cara, que eu ia pesquisar qual é a maior árvore do mundo, e eu depois ia pesquisar qual era a profundidade dessas raízes, e aí ia dar que essa árvore também é a que tem as raízes mais profundas. Mas sabe o que eu descobri? Que não é, cara. E o que eu percebi foi muito interessante, sabe? Eu vi que o que eles têm relato é que a maior árvore do mundo é a sequoia gigante. E essa sequoia gigante, ela pode chegar até, 140 metros de altura. Só que, apesar dela ter raízes profundas, ela não tem raízes tão profundas quanto outras. Sabe por quê? Porque essas sequoias, elas nunca vivem sozinhas. Elas sempre estão cercadas de outras sequoias, e a raiz dela começa a crescer para baixo, mas depois ela começa a se estender para o lado. E essas raízes de uma com as outras, elas se juntam, cara, e se torna algo absurdamente resistente, porque as raízes se juntam. E eu sempre achei que uma cultura de secreto, uma cultura de raízes profundas, era baseado simplesmente na minha relação com Deus. Só que isso me chamou a atenção de que não é simplesmente a minha relação com Deus, sabe? É a minha relação com os meus semelhantes também, com as pessoas que estão à minha volta. Quantas pessoas, cara, podem ter até muito tempo de secreto, podem ter até tempo ali no seu quarto, escutando seu louvor, lendo a sua Bíblia, mas elas não vivem em igreja de verdade, e elas acabam se perdendo no meio do caminho. Então, nós precisamos entender que, se nós queremos criar essa cultura de raízes profundas, raízes fortes, para que nós não caiamos, nós dependemos também do no outro. Nós dependemos desse enlace com as outras pessoas, nós dependemos de estar juntos com elas, porque se as nossas raízes se entrelaçarem, nós seremos muito mais fortes. Davi, ele era um homem de raízes profundas, cara. Davi é o grande salmista, é alguém que está sempre falando com Deus, mas Davi é alguém que também não abre mão de ter pessoas ao seu lado. Olha só, quando Davi peca, o que acontece? Tem Natan para chegar para ele e falar: Davi, olha o que você está fazendo, cara. Olha a grande amizade que Davi desenvolveu com Jonatas.
Ou depois que Davi começa a reinar e ele chama Mefibosete para sua mesa. Davi era alguém de relacionamentos profundos. Ele tinha um relacionamento muito forte com Deus, mas ele também tinha um relacionamento muito forte com as pessoas. Se nós queremos estar realmente enraizados, nós precisamos de relacionamento forte com Deus e com as pessoas. Amém? E aí a gente chega na parte de como é que a gente cria uma cultura assim? Como é que a gente cria uma cultura de raízes profundas? E a gente precisa entender que essa cultura, ela é oposta à cultura do fake, mas ela também é oposta a uma outra cultura, que é a cultura do imediatismo, sabe? Você sabe, para uma árvore crescer, para suas raízes se desenvolverem, ou para uma casa ser feita e as suas fundações serem terminadas, isso não acontece do dia para a noite. Isso não acontece de maneira rápida, sabe? Isso leva tempo. Só que hoje a gente é tão contra o tempo, cara. A gente sempre parece que está atrasado. A gente sempre parece desesperado, parecendo que a gente está vivendo o momento em que, se a gente não fizer isso agora, a gente nunca mais vai ter a oportunidade de fazer essa coisa. Mas sabe, isso é uma mentira. Nós precisamos entender que a cultura dos céus, a cultura de raízes profundas, de enraizados, é uma cultura que leva tempo. As coisas levam tempo, cara. Hoje em dia, as pessoas estão desesperadas para, até os seus 30 anos de idade, ter o seu primeiro R$1 milhão. As pessoas, cara, eu estou cansado de ver pessoas que estão entrando na faculdade e elas estão desesperadas porque, assim, elas pensam, cara, se eu errar na escolha do meu curso, minha vida acabou. Eu tenho que escolher certo agora, porque se eu escolher errado, já era a minha vida. E essa pessoa normalmente tem 17, 18, 19 anos. E cara, será que se essa pessoa, sei lá, escolher o curso errado, passar 2, 3 anos e descobrir que aquilo não é para ela, será que aos 22 anos, aos 23 anos, a vida dessa pessoa vai estar acabada, cara? Eu conversei recentemente com uma pessoa que agora vai ter o CNU, né, o concurso unificado, e essa pessoa estava falando, cara, minha vida depende desse concurso. Se eu não passar nesse concurso, vai tudo ruir, e minha vida depende disso. Cara, será que a nossa vida depende mesmo de uma prova? Será que a nossa vida depende de uma decisão? Será que a gente não tem capacidade de recomeçar aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos que seja? Ei, Deus ele não está preocupado com o tempo, cara. Deus ele não está preocupado se você está começando uma coisa nova aos 40 anos ou aos 20. Deus ele tem o tempo na palma da mão dele, cara. E ele é capaz, inclusive, de remir o tempo. Então a gente precisa aprender a esperar, sabe? A gente precisa entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. As coisas levam tempo, sabe? Será que eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus me chamou para ser missionário, por exemplo? Será que sua última oportunidade de ser missionário é aos 18 ou aos 19? Será que Deus não quer te preparar por 10, 15, 20 anos que seja, para Ele te enviar por uma temporada para algum lugar? Isso vale para tantas coisas, sabe? Então nós precisamos entender que essa cultura de raízes profundas, ela leva tempo, cara. E a gente precisa de paciência. É muito clichê hoje falar aquela frase, né, de que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. E sabe por que isso acontece? Porque a gente está tão preocupado com o tempo, sabe? A gente está tão preocupado se a gente está atrasado, ou se a gente está à frente das outras pessoas. E hoje eu sinto te falar isso, sabe? De que, sabe, Deus não tem essa pressa que você tem. Ei, vamos construir uma coisa de cada vez. Vamos não extrapolar os processos, cara. A gente está falando do homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi, ele teve tantas oportunidades, sabe, de encurtar o seu caminho e se tornar um rei mais rápido. Ele pôde matar Saul tantas vezes, sabe? Não foi só uma vez, você sabe. Isso já foi falado aqui. Mas ele entendia algo, cara. Ele falava, olha,
eu não posso fazer algo que quebra os meus princípios simplesmente para acelerar o tempo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha convicção de que Deus não está com pressa e de que Deus não precisa de ajuda. E a gente precisa ter essa convicção hoje. Amém? O segundo pilar de uma cultura de raízes profundas é uma cultura de arrependimento constante. Sabe? Nós falamos sobre o que diferencia Davi e Saul. E Davi era alguém que estava constantemente se arrependendo. Ele não era alguém que não errava, sabe? Por vezes a gente baseia o nosso relacionamento com Deus da seguinte maneira: eu estou há uma semana sem cometer esse erro, então acho que Deus gosta de mim. Eu estou há um mês, cara, Deus gosta muito de mim. Eu passei 1 ano sem fazer isso, nossa, eu acho que eu vou ser um anjo quando eu... E a gente tem essa percepção errada, sabe? De que a gente é olhado por Deus e avaliado por Deus baseado em quantas vezes nós acertamos e em quantas vezes nós erramos. E como muitas pessoas já falaram, sabe? Se realmente nós dependêssemos daquilo que nós acertamos e daquilo que nós erramos, o lugar que todos nós merecíamos era o fogo do inferno, sabe? É uma palavra dura, mas o melhor de nós, cara, o que ele merecia era isso. O pior de nós, o que ele merecia era isso. O que nos livra desse lugar não é o quão bom eu sou, mas é o fato de que o sangue de Jesus nos purifica. E quando Deus olha para a gente, Ele não vê os nossos erros, os nossos acertos. Ele vê o Filho dele, cara, que foi crucificado em nosso lugar. Então a gente precisa parar dessa mentalidade de quanto mais eu acerto, mais Deus me ama, e quanto mais eu erro, menos Deus me ama. Ei, Ele te ama, ponto. Mas como é que eu ajo diante disso, cara? Eu ajo diante disso tendo uma vida de arrependimento constante. O que significa uma vida de arrependimento constante? Eu errei. Cara, eu não errei simplesmente com o meu próximo. Eu errei com o meu Deus, cara. Com o meu Deus, que se fez carne e morreu em meu lugar. Eu errei contra Ele. Cara, eu preciso me arrepender. E nós precisamos entender que tem basicamente 2 tipos de erros. Pelo menos na minha cabeça funciona assim. E o primeiro tipo de erro é um erro de execução. O que é um erro de execução? Eu tenho uma motivação correta, mas eu vou lá e acabo fazendo algo errado, cara. Vou dar um exemplo para vocês. Inclusive, eu falei para a pessoa, vocês não a conhecem, eu acredito, mas eu falei para a pessoa que eu ia dar esse exemplo, e ela não me liberou, mas eu vou dar assim mesmo. Eu tenho um amigo que o sogro dele estava fazendo um investimento, sabe? Ele conheceu uma corretora lá, e ele estava fazendo um investimento em que essa corretora oferecia para ele um retorno de 4% mensal, sabe? Só de eu falar isso, muito provavelmente você já conhece o final da história, né? Mas enfim, essa corretora oferecia para ele um rendimento de 4% daquilo que ele colocava ali mensalmente, e ele colocou uma determinada quantidade de dinheiro, e por muitos meses seguidos, ele recebeu de volta esse retorno. Aí ele viu que estava funcionando, aí ele chegou para esse meu amigo e falou: cara, eu estou fazendo um negócio que funciona, e eu acho que é a sua oportunidade de entrar nisso. Pô, dificilmente você vai encontrar um investimento que vai te retornar 4% mensal, e seria uma boa vocês pegarem um dinheiro que vocês têm aí na poupança, algo do tipo, e entrar nisso. E aí meu amigo e meu amigo e a esposa dele entraram nesse investimento, colocaram uma quantidade de dinheiro, passou um mês, eles receberam os 4%, passou 2 meses, receberam 4%, no 3º mês, a corretora saiu no DFTV, e enfim, todos os bens da corretora foi bloqueado, todo o dinheiro que eles tinham investido ali foi perdido. Eles entraram com processo, mas nunca receberam nada. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando meu sogro, ele convidou o meu amigo para entrar nesse investimento, quando o sogro do meu amigo... Eu queria pedir desculpas públicas para minha esposa, que quando o sogro do meu amigo convidou ele para isso, a motivação dele era a melhor possível, sabe?
Ele queria que o meu amigo e a esposa dele tivessem o retorno que ele estava tendo. Só que ele foi surpreendido, cara. E eles perderam tudo. Isso é o que eu considero de um erro de execução, assim por se dizer. Obviamente que meu amigo ficou bravo por ter perdido o dinheiro, mas ele tem um relacionamento muito bom com o sogro dele e isso não atrapalhou. Talvez por alguns meses. Mas, assim, vida que segue. Só que por vezes, cara, os erros, eles não simplesmente acontecem no caminho. Eles são premeditados, cara. Imagine que a mesma história que eu contei para vocês era algo que o sogro do meu amigo já sabia e ele fez tudo isso para pegar o dinheiro da outra pessoa. Vocês concordam comigo que são dois erros, mas são dois erros muito distintos? Um era premeditado, o outro simplesmente aconteceu. E sabe o que eu entendo? Todas as vezes que a gente comete um erro, que eu considero como erro de execução, o que a gente precisa, na verdade, é meditar sobre aquilo e aprender para que a gente não cometa ele de novo no futuro. Mas eu não sei você, cara. Por vezes eu cometo erros e quando eu vou avaliar aquele erro, eu falo, eu já sabia que isso ia acontecer. Isso foi basicamente premeditado, cara. E eu fiz. Eu errei nisso. Entenda que simplesmente achar que a gente nunca mais vai fazer aquilo, ou que a gente vai mudar o nosso caminho, é por vezes uma mentira, sabe? Porque vai passar um tempo e a gente vai cometer aquele erro de novo. Sabe, eu considero que erros de execução a gente alinha o caminho, mas erros de motivação a gente precisa ter o nosso coração trocado, substituído, sabe? A gente precisa de uma mentalidade diferente, a gente precisa ter realmente o nosso interior transformado. Muitas pessoas acreditam que o cristianismo é simplesmente algo para fazermos de nós pessoas melhores. Mas não é isso, cara. O chamado de Jesus para que as pessoas sigam Ele, não é um chamado para, vem cá e eu vou te fazer um pai de família melhor, eu vou te fazer um filho melhor, eu vou te fazer um empresário melhor, um profissional melhor. Ei, o chamado não é esse. O chamado é para que nós sejamos transformados em novas criaturas, cara. Não são pessoas melhores, são pessoas novas, totalmente novas. E vocês percebem que por diversas vezes a gente está se contentando em simplesmente nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que agradam mais as outras, pessoas que aparentam ser algo melhor. Esse não é o chamado, cara. A gente precisa nascer de novo, sabe? A gente precisa ter o nosso coração trocado. O homem vê o coração, como a gente leu no texto, mas a Bíblia também vai falar que o coração do homem é enganoso, e se nós não tivermos o nosso coração trocado, nós vamos continuar cometendo um erro atrás do outro, sabe? E o terceiro pilar que eu considero importante para a criação de cultura de raízes profundas é a respeito de... Eu coloquei um trecho aqui de uma música que talvez eu escutava algum tempo atrás, de uma banda brasiliense. A música se chama 4 Vezes Você. E o trecho da música é basicamente o seguinte, eu não vou cantar, tá, gente? Não pode, eu estaria fazendo algo que não pode. Olha eu aqui me preocupando com a minha aparência e não cantando diante de vocês. A letra da música diz, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. E, sabe, por diversas vezes a gente precisa se perguntar, o que a gente está fazendo, cara, quando ninguém tá vendo? Porque a letra dessa música, não precisam pesquisar depois, mas ela é basicamente falando sobre coisas que as pessoas não têm coragem de fazer diante das outras, mas se elas não tivessem as outras pessoas vendo, elas fariam aquilo, sabe? E a verdade é que, por diversas vezes, aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, é muito diferente do que a gente faz quando as pessoas estão vendo. Vocês já perceberam como a gente ora diferente no nosso quarto e diante das pessoas? Vocês já perceberam o quanto que a gente se preocupa, o que as pessoas vão achar? E, por exemplo,
se elas não fossem saber de algo, como a gente agiria? Um exemplo, por diversas vezes a gente aceita convites para lugares que a gente não quer ir, simplesmente porque a gente está preocupado com o que a outra pessoa vai achar se a gente falar não. Se aquela pessoa nunca pudesse saber se a sua resposta seria sim ou não, você falaria não tranquilamente. Isso é só um exemplo, sabe, de como as coisas funcionam diferente quando pessoas estão vendo e quando pessoas não estão vendo. Mas uma cultura de raízes profundas, ela é baseada em integridade, sabe? E ela é baseada em você é a mesma pessoa sempre. E é engraçado porque uma raiz, quando ela está crescendo no solo, absolutamente ninguém está vendo, sabe? Absolutamente ninguém está vendo. Mas ela sabe que é necessária crescer. E a pergunta que eu me faço hoje, e que eu faço a vocês é, quando ninguém está vendo, você está fazendo coisas que vão te fazer crescer, ou você está fazendo coisas que simplesmente te faz passar o tempo? E eu me preocupei muito, sabe, quando eu fiz essa pergunta, porque a verdade é que quando as pessoas não estão vendo, cara, a gente é tão mais desleixado, sabe? E vocês já perceberam que quando uma pessoa erra, a gente é tão rígido com ela, sabe? A gente fala bem assim, como é que fulano foi fazer tal coisa, cara? Como é que fulano, eu conhecia fulano, como é que fulano fez isso, cara? É tão simples ele não fazer. Mas quando a gente comete um erro semelhante, a gente olha para os céus e fala bem assim, eu errei, mas Deus, você sabe, né? Eu estava naquela circunstância, eu estava naquela situação e você entende, né? Eu errei, mas tem todo um contexto o meu erro. É como se aquilo que a gente faz tem sempre uma explicação, mas o que o outro faz não tem explicação, sabe? Mas a gente precisa ser menos rígido com as pessoas e mais rígido com nós mesmos, sabe? É muito engraçado porque às vezes as pessoas justificam os seus atos falando bem assim, Deus conhece o meu coração. Eu tenho tanto medo, sabe, quando eu falo isso. Porque eu conheço o meu coração, cara. E Deus, você conhece isso aqui, cara. A gente precisa de algumas transformações, sabe? Então nós precisamos entender isso, cara, que uma cultura de raízes profundas, ela é formada por essas três coisas: tempo, arrependimento constante e integridade. Amém? E eu queria entrar na parte final, queria te convidar para ficar de pé. E sabe, quando eu pensei sobre isso, sobre uma vida de arrependimento constante, o que a gente faz quando ninguém está vendo, sabe, Deus me trouxe uma imagem tão linda, cara. Ele me mostrou, sabe, a gente falou sobre o Salmo 1 e a característica daquela árvore que cresce é que ela é plantada junto a ribeiros d'água, ou seja, ela tem água regando constantemente tem água regando. E sabe o que uma vida de arrependimento constante no secreto pode nos dar? Deus me mostrou como se cada lágrima que caía do nosso olho com uma vida de arrependimento constante, é como se cada lágrima dessa servisse para regar essas raízes, sabe? Para regar isso que vai crescer profundamente, vai crescer externamente também. E sabe, um texto que eu sempre cito e que é algo que sempre me traz temor, cara, é que Jesus, no final do Sermão do Monte, algumas pessoas, ele diz, né, que no último dia, algumas pessoas vão procurar ele e vão falar bem assim, Senhor, como assim a gente não está no meio do teu povo aí? A gente não profetizava em teu nome a gente não realizava muitos sinais, milagres e prodígios? E a resposta de Jesus para essas pessoas é, afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, eu não os conheço, sabe? Esse exemplo de Jesus é um exemplo que está falando, olha, talvez o que vocês faziam podia até funcionar para as pessoas, vocês profetizavam e as pessoas amavam as profecias de vocês, ótimo, vocês oravam por cura e as pessoas eram curadas,
ótimo, cara, vocês têm uma aparência, ó, top. Mas sabe de uma coisa? Eu não os conheço. Sabe por que eu não os conheço? Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E eu queria que a gente gastasse um tempo fazendo aquilo que eu falei há pouco, talvez você não se lembre. Mas eu falei sobre sondar um terreno, e eu falei sobre sondar o nosso coração. E eu acho que esse é um excelente momento para nós sondarmos os nossos corações. Nós estamos falando sobre Davi, nós falamos sobre a diferença entre Davi e Saul, mas todas as vezes que eu sondo o meu coração, algo por vezes me entristece, sabe? Porque por vezes eu vejo alguém muito mais parecido com Saul do que alguém parecido com Davi. Por vezes eu vejo alguém que se preocupa tanto com o que os outros vão pensar, cara. Alguém se preocupa tanto se aquilo que vai fazer vai agradar os outros. Será que essa decisão que eu estou escolhendo, será que essa decisão vai fazer feliz as pessoas da minha volta? Será que isso vai me dar uma boa aparência? Mas Deus não está preocupado com a boa aparência. Deus está preocupado com o coração contrito e quebrantado diante dEle. E eu acho que essa é uma ótima oportunidade de nós o sondarmos.